Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande. E hoje nós vamos ter uma edição assim muito especial, conversando com um jovem conterrâneo santamarense e que está fazendo um sucesso enorme no Brasil inteiro, quebrando paradigmas nos negócios. Filho do famoso Valdemar Roveda, que Santa Maria toda conhece. O Valdemar foi jornalista, advogado, mas o que ele fez de bom foi os filhos. E nós estamos recebendo hoje aqui, então, com o maior carinho, Vinícius Strazabosco Roveda. E tendo aqui dentro do estúdio o pai, o Valdemar Roveda, aquela figura muito querida. Seja bem-vindo, Vinícius. Na chegada eu disse que já saí mais detido que o teu pai. Mas é uma história assim impressionante, porque a origem de tudo foi o Bangalô, o Motel Bangalô. E então assim tu tem uma história desses de 30 anos assim, né? E como tu foi quebrando os paradigmas e chegou ao que é hoje, né? Entre tantas oportunidades de negócio que tu abriste, inclusive uma franquia, a primeira franquia de motéis no Brasil. E eu estava procurando ver, tu já tem uma biografia muito grande e virou escritor. Estão aqui os livros que ele fez junto com a irmã Raquel. Vinícius, seja bem-vindo. Tá? Eu acho que nós vamos começar do começo. Né? Essa história, tu mistura um pouco da família, né? Uma família que muito importante nos negócios Santa Maria, né? Os irmãos Roveda atuam em vários negócios. E especificamente o Bangalô Motel que começou e tu enxergou uma oportunidade, né, extraordinária, um nicho de mercado antigo, mas novo ao mesmo tempo. Então isso que está a oportunidade para nós mostrar o que um jovem santamarense, tá, está fazendo hoje de inovação nos negócios. Bem-vindo. Perfeito. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui e falar um pouco dessa mudança, né, que teve na motelaria, que inclusive é um termo que eu criei, né, que se chama a nova motelaria, né, que hoje é um termo que inclusive é usado por motéis no Brasil inteiro. Mas realmente a história ela começa lá em 79, quando o pai também foi muito pioneiro, né, e inaugurou o Bangalô. O Bangalô foi o primeiro motel em Santa Maria. Na época também foi uma quebra de paradigma, né? Ele conta das dificuldades que teve na época. E essa evolução, a gente, como é família italiana, assim, e começa a trabalhar desde cedo. Né? Começa a trabalhar desde cedo. E aí, como eu fui trabalhando desde cedo no motel, acabei ganhando amor, assim, pelo negócio, né? E fiquei lá, junto com o pai, trabalhando 10 anos na parte operacional, assim, do motel, cuidando ali, bem da parte do dia a dia do negócio. O negócio era realmente um negócio pequeno ainda. Fiz a faculdade de Direito. Seguindo os passos do pai, né? Acabei montando até uma parte jurídica, um escritório na área tributária, eu trabalhei. Mas aí sempre fiquei com aquela pulga, né? Por causa do motel, porque foi onde eu fui criado lá dentro, né? E o setor moteleiro naquela época, ele passou por uma transformação aqui no Brasil, né? A gente tinha um período que foi muito bom para o setor, não só aqui em Santa Maria, mas no Brasil inteiro, né? A gente teve motéis que se desenvolveram nos anos 80, então realmente aqui em São Paulo teve alguns que surgiram, foi um negócio que na época realmente era muito lucrativo, até deu origem a outros negócios, o pai fez outros negócios até desde aquela época, né? E depois ficou meio estável assim o setor e até em alguns lugares fechando alguns motéis. E aí a minha irmã tinha ido para Santa Catarina, tinha se formado em turismo e hotelaria. A Raquel foi pro lado ela saiu, né? Ela já estava um bom tempo fora daqui e trabalhou em algumas redes hoteleiras. E aí chegou em 2005 e aí eu conversei com o pai e a gente teve uma oportunidade de trazer a Raquel para Santa Maria. A gente fez um acordo familiar, né? Onde o pai seria como um conselheiro nosso e eu e a Raquel iríamos administrar o Bangalô, né? Criar um outro modelo de gestão. Isso foi em 2005. E aí o pai aceitou, a Raquel veio para Santa Maria e aí junto a gente montou um modelo de gestão, né? Em 2006 a gente começou realmente a trabalhar.
E basicamente, logo no início, a gente fez uma coisa que foi dividir as tarefas. Então, a Raquel trouxe muito a parte da padronização da hotelaria, né? Então, ela trouxe uma gestão profissional para um negócio que era familiar, muito pequeno, mas já veio com uma padronização. E eu sempre gostei da área de marketing e da área também, comecei com a parte de reformas e obras e fui para essa outra linha, né? Então, a gente se complementou muito em relação a essas competências. E interessante que aí o motel começou a crescer, a gente não tinha recursos externos, né, para investir, então a gente fez um acordo com o pai que o que fosse faturando a gente ia reinvestindo no próprio negócio, né? Sempre com muito controle, muita austeridade, né? E aí o motel foi evoluindo, realmente foi evoluindo. Teve uma situação que foi muito interessante, foi em 2007, a gente tinha feito uma reforma de uma suíte e a gente queria criar como divulgar essa suíte, né? E foi outra inovação que aí nós conversamos com alguns fornecedores e nós participamos da FEISMA. Da FEISMA, foi a primeira vez na história que um motel teve numa feira, né? Foi na FEISMA. Já foi o primeiro paradigma quebrado. E nós colocamos uma banheira lá dentro, uma suíte, assim. E foi muito legal, porque as pessoas olhavam aquilo. E naquela época, eu e a Raquel já tínhamos um foco de que o motel, ele não poderia ser vulgar, ele teria que ser um ambiente para os casais. A gente tinha um direcionamento muito para o público feminino na época, depois que a gente foi entender que o foco seria para o casal, mas com ênfase nas mulheres. Esse stand fez muito sucesso na FEISMA, as pessoas conheceram a suíte e começaram a frequentar. E o motel realmente teve ali uns 3, 4 anos de um crescimento muito grande. E aí tem uma coincidência, eu estava assistindo uma entrevista que tu fez com o Magno, né, da Avatar. E em 2009... eu recebi uma visita lá de uma pessoa do Sebrae. E ele deixou um questionáriozinho assim, falou, preenche isso aqui para ver como é que tá a gestão de vocês. Mas não tinha nem ideia disso. Não sabia nem que existia, né, essa questão do questionário. Preenchi o questionário, sem nenhuma pretensão, mandei lá para, acho que era Porto Alegre, não me lembro onde. E aí recebi uma ligação uns 3 meses depois. Tudo bem, o senhor preencheu o questionário aqui. Foi selecionado para uma visita dos nossos técnicos. Aí veio o pessoal de Porto Alegre, ficaram lá um dia inteiro lá no motel, aí foram embora, passou 2 meses, falaram, vocês ganharam o prêmio MPE Brasil, que foi o mesmo até que o Magno na época, a nível estadual como uma empresa de serviço, pela prática de gestão, pela forma que a gente tinha organizado a gestão. Depois a gente acabou participando de novo, né, e recebemos em Brasília também o prêmio. Aquilo dali, para nós, foi importante na época, porque a gente entendeu que o nosso modelo de gestão ele poderia ser replicado em outros negócios. Nos mostrou assim, então o que a gente está fazendo aqui pode funcionar em outros lugares. E eu sempre tive essa questão de querer crescer, né? Então, em 2010, eu desenhei, eu me lembro até lá no quadro lá do motel que eu desenhei um modelo, falei assim, por que não tem uma rede de motéis no Brasil, né? Não tem. Tem rede de hotéis, mas não tem rede de motéis. E aí, me inspirando muito na Accor, né, que é uma rede hoteleira muito grande, uma das maiores do mundo, eu falei, vamos criar um negócio, então, que vai ter marcas de motéis, vamos trabalhar com uma marca premium, uma marca econômica mid-scale, que é o que a gente tinha aqui no Bangalô. Vamos trabalhar na área de consultoria, por quê? Porque a consultoria vai ser um caminho para nós, sem funding, né, para poder crescer, conseguir validar o negócio em outros mercados. Então, como é que eu vou saber se isso aqui que funciona em Santa Maria vai dar certo em Porto Alegre, em Florianópolis, em Brasília? Então, vou criar uma área de consultoria e a parte de franquias também, que ia me ajudar na expansão. E aí foi o desenho inicial da Zeax, né, que é o nome da nossa holding operacional, que é a empresa que a gente criou. Nós fundamos ela em 2011, eu e a Raquel. Mas aqui estavam tudo aqui em Santa Maria ainda? Tudo aqui. Começamos aqui e ficamos aqui em 2011. E aí a gente fundou a empresa e criamos 2 marcas de motéis na época, né, que foi a marca Drops, que hoje é a marca principal da nossa rede, e o Zaya, que é uma marca de alto padrão, que a gente tem um motel que é em Florianópolis, né? A partir daí, em 2011, como o mercado moteleiro ainda era... não tinha uma certa profissionalização, a gente começou a fazer estudos de mercado. Então começamos a mapear onde teriam oportunidades para a gente expandir. Então a gente fez ali alguns estudos, a gente foi a primeira empresa a fazer estudos, por exemplo, quanto fatura o mercado moteleiro no Brasil, quantos motéis tem no Brasil, quais são as cidades que têm a maior oportunidade. E esses estudos, a gente publicou em 2012, eles foram usados, até recentemente ainda está sendo usado, né? A própria Associação Brasileira de Motéis, eu sou diretor pelo Estado de Santa Catarina, utiliza esses estudos, o próprio Ministério do Turismo também, porque não existia esses dados, né? Não existia esses dados do que movimentava o setor. Isso te surpreendeu, né? Porque
um mercado desse tamanho, mas que não era desprezado. Exatamente. Então, um mercado que movimenta em torno de 5 bilhões de reais por ano. E o mais interessante, né, Carlinhos? O Brasil, os motéis são frequentados por 100 milhões de pessoas todos os anos. Ou seja, é algo que faz parte da cultura brasileira, faz parte, toda cidade tem motel, só que sempre foi um negócio, não, mas isso aqui tem um preconceito, é um lugar só de amante. Exato. Então, assim, sempre foi tratado de lado, ou de negócios obscuros. E o que a gente resolveu desde aquela época foi, não, vamos fazer diferente. Vamos profissionalizar a gestão, vamos mostrar como é que é o mercado, né? E foi isso que o embrião da empresa. As consultorias a gente começou a fazer, e rapidamente a gente conseguiu trabalhar em muitas cidades, muitas dezenas, centenas de cidades, em várias vertentes. Uma na análise de viabilidade, então a gente fazia análise, vamos pegar essa cidade, o cara tinha um terreno, será que cabe eu implantar um motel? Então a gente fazia uma análise de viabilidade, análise de mercado, e também da transformação dos motéis. Nosso modelo é bem simples, é gestão profissional e foco em casais com relacionamento estável. A gente até criou uma frase na época, né, que é usada até hoje, que é a nossa missão, né? A missão do nosso negócio é melhorar a qualidade de vida dos casais. Interessante. É muito legal isso. Isso ninguém se falava antigamente e a gente criou isso e virou o nosso modelo de negócio. Então a gente pegava esses motéis e chegava lá e dava um choque de gestão. Ok, vamos mudar tudo aqui, vai ter essa gestão e o foco. Tira essa ideia de que motel é lugar de amante, de propaganda pejorativa. Entendeu? Vamos fazer com que a camareira arrume o quarto pensando que está vindo um casal aqui para sair da rotina, para ficar num ambiente diferente. E realmente deu certo, né? Nessas validações de mercado, acabou funcionando muito bem. Mas olha aí, tu está indo numa velocidade espantosa. Eu estou assim, abismado de ter esse potencial enorme de negócios e era tratado de forma amadora. Exato. Amadora. E assim, tu devia... Cada passo que tu avançava, mais tu ficava espantado, eu acho. Falta de informações, falta de dados, ninguém conversava. Você não tinha um segmento organizado. Exatamente. Né? Vocês conseguiram entrar, inclusive, na Associação Brasileira de Franchising. Foi um trabalho bem árduo na época, né? Isso já foi 2014, eu acredito, 2014, 2015, se eu não me falha a memória, foi quando a gente entrou na ABF, né? Que foi um processo também muito bom, porque acabou exigindo uma estrutura interna de padronização que a gente usa até hoje na rede, né? Então, para nós, acabou sendo muito bom até o próprio ingresso na ABF, né? Acabou ajudando bastante. Mas aí, dali, o que aconteceu? O próximo passo, depois das consultorias, foi a questão da implantação da nossa segunda unidade, né, do nosso motel, e aí foi essa questão do mapeamento da cidade e apareceu a questão da cidade de Florianópolis, né, que não foi escolhida por acaso. Ótimo. Ela era a primeira da nossa lista, a minha lista tinha 70 cidades, e eu estava pensando até esses dias, dessa lista as primeiras que tinham, né, Florianópolis, São José do Rio Preto, Brasília, Manaus. Essas cidades todas hoje a gente tem motéis, né? Então é interessante que isso foi mapeado lá atrás e as oportunidades até hoje ainda são válidas em algum desses lugares. E aí a gente fez uma parceria familiar ainda, né? E acabamos construindo em Florianópolis o Zaya, né? Que é um motel referência. Ele foi construído para ser um dos melhores motéis do Brasil, e realmente eu posso falar porque eu conheço bastante os motéis. Realmente é diferenciado, a gente fez uma obra muito rápida, fiz uma obra lá que começou em janeiro e nós inauguramos o motel em dezembro. É um motel com 21 quartos, suítes com piscina, ficou muito legal. Foi inaugurado dia 26 de dezembro de 2016, né? Vê que tem um interregno ali que a gente ficou trabalhando bastante, né? E a partir do Zaya, aí sim, aí a gente desenvolver um outro modelo de negócio para expansão, porque no Zaya a gente aprendeu que se a gente fosse começar do zero, construir, só para aprovar os projetos demorei 1 ano em Florianópolis, isso que eu ia lá toda semana, né, forçar para ver se o pessoal conseguia agilizar, tudo da forma legal, é claro. Então a gente começou a notar, ok, nós vamos ter que criar um modelo de negócio para poder expandir, porque assim não vai dar. E aí que a gente entendeu um modelo que foi que a gente usa até hoje, que é a conversão de motéis. Então a gente pega esses motéis antigos que tem nas cidades,
A nossa terceira unidade foi em Lages, Santa Catarina. Foi uma oportunidade, tinha um motel lá. Então a gente faz um contrato, que é um contrato de arrendamento, que a gente fala de longo prazo. Então, basicamente, o proprietário ele não quer investir mais nada, ele quer garantir uma renda para ele, e nós entramos com um modelo de negócio da nova motelaria, garantimos a renda, como se fosse um imóvel, um aluguel, e a partir daquilo a gente garante a manutenção e o investimento nesse imóvel, para ele é excelente, e ao mesmo tempo a gente ganha com a operação do negócio. E aí foi que, nesse modelo de negócio... Aí que virou a chave. Aí virou a chave. Aí a gente começou a expandir, né? Daí foi Santa Catarina, depois Brasília, a estado de São Paulo, a gente está com 5 unidades, e também entrou a parte das franquias, né? Tá, mas antes de chegar na franquia... Vou parar um pouco. Quer dizer, vocês estavam crescendo, né? Tu estava vendo que tinha um mercado gigantesco. Fôlego, fizeram as contas assim, não, tem que ter muito dinheiro para bancar. Exato. Tá? Então, vamos até onde dá o nosso fôlego, aí que surgiu essa ideia da conversão. Essa foi a grande virada de chave. Exato. Tá? Tu começou a administrar com o dinheiro dos outros, tá? E podendo criar essa rede. E aí tu tem um negócio, no nosso negócio, ele é de um capex, né, do investimento no imobilizado muito grande. Porque o que a gente tem? Sim. Tu tem um imóvel ali, uma reforma de uma suíte, às vezes tu vai gastar 100, 200 mil reais, dependendo do tipo da suíte, até mais. Então tu tem um investimento muito elevado, sem contar no que já está lá, né? Então esse funding que tu precisa para fazer uma transformação do motel realmente é muito grande, né? Realmente. E aí depois eu vou contar, né, da outra saída que a gente encontrou para poder seguir a expansão, que foi a questão dos investidores. Mas aí ela 2019 já. Não, mas vocês tiveram que ter esse funding, como é um investimento pesado. Exato. E aí, justamente por isso, como é um capex intensivo, quando a gente assume um motel, a gente tem ali no início realmente uma demanda de capital, mas o bom da história é que esse investimento ele vai render e gerar frutos no longo, no médio prazo, então 10, 12 anos, se tu fizer uma manutenção adequada, é claro, né? Às vezes a gente pega motéis que têm 8 anos, 9 anos e já estão defasados, porque o pessoal não foi fazendo a manutenção. Como o negócio tem muito giro, né, acaba acontecendo isso. Então a gente foi expandindo nesse modelo. E tentando enquadrar também, né, na padronização. Exato, mais a padronização. Então tem mais esse desafio da gestão de pessoas, né? Então a gente foi crescendo, Carlinhos, e em 2019 a gente teve a oportunidade de assumir uma operação em Brasília, que foi um motel que foi construído como o melhor motel de Brasília, e a família herdou e realmente não tinha interesse em administrar. Eu recebi o contato por um anúncio no Google, que a gente tem até hoje um anúncio lá, de não venda seu motel, alugue para nós. Que coisa. E aí, na hora, sempre fui uma pessoa muito proativa, aprendi com o pai isso, então a pessoa se interessou, tipo, passou 2 dias, eu já tinha pegado o avião, já estava lá, né? Então aí a gente fez um negócio lá, só que aí íamos assumir o motel em agosto, e a estrutura estava muito ruim. E aí, ok, vamos investir agora. Como é que nós vamos investir? E eu tinha feito um contato em 2012 com alguns fundos de investimento, porque eu peguei esse negócio dos motéis e comecei a correr lá em São Paulo. Para quê? Para ver se a gente conseguia encaixar algum fundo de investimento para investir no setor moteleiro. Mas ainda era muito incipiente. Mas eu fiz muito contato. E uma dessas pessoas que eu fiz contato, que é o Felipe, ele tinha uma corretora, tinha interesse, e ele tinha montado uma plataforma em 2019, que era a Blocks, e era uma plataforma de captação de investidores. E essa plataforma estava começando em 2019, ela era focada no mercado imobiliário, que era crowdfunding, né? Que é tu monta um projeto e capta recursos de investidores. E eles falaram, Vinícius, a gente quer virar a chave desse negócio para negócios reais. E eu falei, cara, eu tô com um negócio aqui, que é esse motel em Brasília, vamos fazer uma captação. E aí fizemos a primeira captação de investidores de crowdfunding de motel do Brasil. Foi feito em 2019, nós lançamos em agosto. Captamos em 2 dias 1.200.000, que foi a captação. Foi altamente bem sucedido. Foi uma operação onde o investidor entrava e saía, ficou 36 meses. Nós garantimos um rendimento baseado no faturamento do motel. Já foi quitado essa operação, tudo pagamos, os investidores todos ficaram felizes. E aí, com aquele funding, a gente fez a reforma no motel, inauguramos o motel, abrimos e inauguramos em janeiro de 2020. E aí, a partir dali, nesse modelo de negócio, junto com a Blocks de captação de investidores, aí a gente começou a captar outros motéis e seguir
nesse formato, né? Loucura. Vinícius, já se foi o primeiro bloco aqui e é uma aula impressionante, né? Então, o teu entusiasmo em falar mostra por que está dando tão certo. Então, pessoal, estamos aqui com o Vinícius Roveda, está aqui o pai Valdemar Roveda aqui acompanhando a gente de perto na alegria, né? A pupila dilatada de faceiro. E como vocês estão vendo, mais uma vez o Sebrae está presente, né? São várias entrevistas, várias conversas que a gente tem aqui e sempre o Sebrae fazendo a diferença. Então, uma homenagem ao Sebrae e a nossa Cotricel aqui, que é a grande cooperativa, e a gente está assim numa fase muito boa, safras, vai ser uma safra maravilhosa de recuperação e então o pessoal da Cotricel está muito feliz. Nós já voltamos com essa conversa com o Vinícius Roveda. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco com essa entrevista aqui que nós estamos tendo dificuldade. Vocês vão ter que ver 1, 2, 3 vezes, porque a empolgação do Vinícius e do negócio, assim, que desde o começo deu certo, é uma aula de gestão incrível. E eu estava dizendo agora no intervalo para o Vinícius como foi importante ele ter cursado Direito. Com a influência do pai Valdemar, ele fez Direito. E isso, assim, ó, foi a base para as tuas decisões desde lá até hoje. Até hoje. Porque tu pode ter assessoria, claro, tem que ter, mas assim, na hora da decisão, tu tendo a segurança jurídica na tua cabeça, no teu conhecimento, foi fundamental para ti. Vamos seguir, estou gostando que agora começamos a juntar dinheiro já, né? Então, essa parte dos investidores realmente foi um diferencial, né? Nós acabamos se tornando uma das empresas que mais fez crowdfunding no Brasil, né? Nós captamos mais de 13 milhões de reais via essas plataformas. E aí teve várias operações diferentes, né? São operações, cada uma direcionada para um motel. Agora, inclusive, a gente está com uma aberta, né? É quase personalizado, então, para cada negócio? Cada negócio é uma operação. Isso. Então, embora a gente tenha a nossa holding, que dá o aval, a segurança financeira do negócio, cada operação é para um específico motel. Então a gente teve algumas, inclusive de sócio, de acionista, para ser acionista no motel, e a gente normalmente faz essa operação que ela é quase uma debenture, né? Onde o investidor entra e sai depois de 36 meses. Ou renova com outro negócio, ele pode ter opção de outros negócios. Aí, claro, quando ele saca o valor, ele pode entrar numa outra oferta que esteja aberta. Isso está acontecendo?
Então, é isso que eu ia falar agora. A gente inovou mais uma vez, né? Isso já, agora estou trazendo bem para a gente assumiu o motel em Araraquara, no interior de São Paulo, agora em fevereiro, e a gente abriu na Blocks, está aberta até a oferta agora, que é o primeiro CRI, né, um certificado de recebíveis imobiliários do Brasil de motel. O CRI ele é um investimento que ele também tem prazo, então esses são 36 meses, e é isento de imposto de renda. Então, nesse investimento, a gente está lá com uma meta de captar 1,5 milhão para investir nesse motel em Araraquara, que é um motel excelente, uma estrutura excelente, a cidade muito boa, até a fábrica da Lupo, até lá na cidade. E nesse investimento a gente está com um rendimento previsto e garantido, né, no contrato de 1,5% ao mês, líquido DIR. Então, assim, é sensacional. Já atingiu metade da captação, né? A gente já está com 45% do valor captado, então provavelmente agora, dentro de uns 15 dias, deve encerrar. Então o investidor entra lá na plataforma da Blocks, a cota é R$5 mil, ele aporta, ele tem uma plataforma onde ele recebe todos os meses os relatórios, né, como é que está a gestão do empreendimento, embora ele não tenha risco operacional, ele recebe relatórios e mais toda a parte de governança que a gente faz, os balanços, DRS, todos publicados trimestralmente, onde o investidor pode acompanhar como é que está a saúde financeira da empresa. Né? Mas então, inclusive, pequenos investidores? É para pequenos investidores. É para pequenos investidores. Esses investimentos é para pequenos investidores. E nesse caso ele não se torna acionista, entendeu? Essa é da nossa empresa de São Paulo, que é a SP Hotelaria, que ela é dona dos motéis em Rio Preto e Barretos, onde a gente tem, e mais nessa unidade agora da Araraquara. Então é uma empresa que já tem faturamento, já tem histórico, e essa empresa também, que a dona dela é a nossa holding, essa que é a Zex. Então realmente tem uma estrutura por trás que dá segurança para o investidor. É por isso que o pessoal acaba aceitando. E essas operações são reguladas, né, Carlinhos? Então, a CVM tem uma série de documentação, a Blocks Capital faz a estruturação, porque ele é realmente algo bem tem uma exigência. É um banco imobiliário. Pô. Quase isso. Quase isso. Eu acabei aprendendo bastante a lidar nesse meio financeiro com esse tipo de papéis, porque isso acaba sendo uma necessidade do nosso negócio para poder crescer, como eu te disse da questão do capital. Né? Isso foi algo muito importante e relevante. E é uma maneira de democratizar. Você consegue o pequeno investidor, né, conscientizar esse pessoal. A Blocks, né, nesse formato deles, o intuito é esse. Então, antigamente, esses investimentos eles eram normalmente somente direcionados a family offices maiores. Né? Então, quando eles entraram nesse mercado, justamente o negócio deles é quebrar esse paradigma e levar isso para qualquer pessoa. Então a gente tem até funcionário nosso que compra a cota para investir, porque ele não tem um papel que renda isso às vezes no banco, nem perto, né? Então e aí ele confia, conhece a empresa, sabe como é que a empresa é. E é uma escola para o investidor. Exato. Também isso, a gente tem muito moteleiro, que aí a gente vai falar um pouquinho agora dessa outra parte, tem muito moteleiro que também entra como investidor, porque ele consegue ter, por exemplo, informações, como é que está um faturamento, ele pode ter benchmarking, então como é que está o negócio, né, dentro dessa cidade, determinada cidade. Né? Mas é um processo complexo. Muito complexo. Mas se não for assim, não vai. Tá? Porque tudo teve que ser inovado. Tudo está falando inovação. Desde o começo, quebrando paradigmas. E daí? Bom, a gente expandiu a rede e 2019... Me dá números de rede... hoje a gente está com 22 unidades, né? 22 motéis nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal. Os 22 são dentro desse sistema... Então, aí tem mistos, né? A gente tem algumas franquias, então a gente tem 4 franquias, os outros são unidades próprias e 2 a gente tem acionistas nesse formato da Zex. Tem alguns que a gente nunca fez captação, por exemplo, que nem aqui em Santa Maria nunca teve, o de Florianópolis também não. Então, tem alguns motéis que nunca teve a parte da Blocks. Então, são vários modelos que a gente foi compondo dentro da estratégia da expansão do negócio. Né? Basicamente é isso. E em número de motéis hoje, com a marca Drops, é a maior rede do Brasil. Tá? Incrível. Porque ainda é um setor que não existe essa consolidação, né? Então não existe redes a nível nacional. Eu conheço alguns proprietários que são sócios de bastante unidades de motéis, né? Mas a gente não tem esses números ainda compilados, né? E o nosso objetivo realmente é se tornar a maior rede do Brasil, tanto em faturamento como também em número de unidades já né?
Então a ideia sempre é essa, que a gente olha ali na frente. E é interessante essa vantagem fiscal para o investimento. Nesse caso do CRI é excelente, né? Essa parte do investidor é muito bom. Em 2019, que ajudou muito também nessa parte, eu sempre entendi que, como nós precisava quebrar o paradigma do setor, existia muito preconceito, sabe? Muito preconceito. Ah, mas como é que é motel? Vou investir em motel? Não. Então, eu tinha um sonho, ainda também acho que por causa da formação jurídica, de escrever um livro sobre o motel, né? Uhum. E em 2019, foi um ano bem intenso para mim, eu resolvi escrever o meu primeiro livro, que foi Como os Motéis se Tornaram um Negócio Bilionário no Brasil, que teve esse título aqui que foi bem questionado. Eu tive um editor lá de São Paulo que ele me sugeriu, né, falou, Vinícius, tem que fazer um título provocativo, né? E esse livro, ele realmente foi eu considero também um divisor de águas. Não pelo livro, porque no Brasil vender livro não dá dinheiro para ninguém, né? Mas porque ele mostrou para o setor essa mudança que estava acontecendo, né, no setor moteleiro. Ele mostrou que havia uma profissionalização. Motel, muita gente achava que era um negócio decadente, e aí no livro eu mostrava que não, falava do futuro dos motéis, né, do futuro dos motéis, de como é promissor isso numa economia onde as pessoas cada vez estão mais estressadas. Então tu tem, por exemplo, dentro da tua cidade, como a gente tem aqui no próprio Bangalô, tu não precisa viajar, né? Tu nem sempre vai poder viajar, mas tu pode ir ali numa noite, de um sábado, ou num final de semana, até agora, se tu quiser, pegar a tua companheira e tomar um banho numa suíte com piscina, por exemplo. Até fazer um churrasco, tem até suíte com churrasqueira. Então, tu tem essa oportunidade sem sair da cidade. Tu tem um lazer dentro da cidade. A gente fala que os motéis, né, a Rede Drops é um resort urbano, né? É um oásis dentro da cidade. É uma coisa que você vai justamente para fazer uma coisa diferente sem precisar pegar a estrada. Mas assim, tu comunica o óbvio. Chama a atenção do óbvio, sabe? Que ninguém fala. Exato. Ninguém fala. Então, e aqui tu colocou fatos e dados. Tu comprovou que é um negócio. Exato. Exato. E aí o livro eu lancei em São Paulo, na Livraria Cultura, que já foi extinta, né? Foi um evento. E a partir dali, a gente conseguiu disseminar essa ideia, não só nós, né, como moteleiros, porque eu acreditei que realmente não adiantava somente a Rede Drops ou só o Vinícius trazer esse conceito, porque eu precisava que mais moteleiros fizessem a transformação para que nós tivéssemos mais pessoas entendendo que os motéis eram negócios, os motéis bons, né, eram um negócio que realmente melhorava a qualidade de vida dos casais e isso fosse se pulverizando no Brasil. E o livro ele ajudou muito nisso, nessa época. E realmente, desde o lançamento daqui até hoje, a gente evoluiu muito, sabe? Mas muito, muito, muito mesmo. Não digo nem só nós, a rede cresceu muito, mas eu digo em matéria de setor também. O setor moteleiro se profissionalizou muito nesses últimos 6 anos, sabe? Isso foi muito bom. Essa edição de que ano? 2019. Tá. Tu já tem quantas edições atualizadas? Aí eu nem atualizei, né? Aí eu escrevi o outro, né? Aí veio a pandemia, né, Carlinhos? E a pandemia ela foi muito ruim para o setor, para todos os setores, né? Todo setor de serviço? Todo setor. Agora a gente tem uma coisa interessante, né? O nosso negócio, ele foi feito para o contactless, né? Então, porque assim, tu não tem contato com outros clientes, tu não tem contato com os funcionários, então no pós-pandemia, o motel, e as pessoas não podiam viajar, não podiam sair, o motel ele acabou funcionando com esse conceito da qualidade de vida muito, muito bem, né? Porque assim, se tu não podia ir para lugar nenhum, e tu tinha um lugar onde tu não tinha contato com ninguém, a não ser que teu casal, né? Tu vai para o motel. E realmente a gente teve no pós-pandemia, principalmente ali no primeiro ano, um crescimento muito grande também em relação aos clientes. Porque os clientes foram realmente buscar os motéis, porque era um lugar seguro. A gente tem um cuidado muito grande com a questão da limpeza. Então, por exemplo, ninguém usava, né, e nem usa ainda a maioria dos lugares, máquina de ozônio para fazer a sanitização do quarto. E os motéis a gente usa isso há 10 anos já. E o ozônio é usado em hospitais, por exemplo, para te tirar. Tu mata tudo que é vírus, bactéria que tem no ambiente. Então isso a gente usa aqui em Santa Maria há muito tempo já. Então o cliente tem essa garantia da sanitização, né? Interessante. E esse pós-pandemia acabou ajudando isso. E no auge da pandemia, eu em 2019 abri uma conta no Instagram, comecei a fazer lives para divulgar a questão do livro. E no auge da pandemia, eu acabei
ajudando, junto com a associação, fazendo lives, e aí acabei criando um termo. Eu falava assim, eu preciso diferenciar o que é esses motéis velhos do que é novo, porque as pessoas confundiam muito, né? Aí eu criei o termo nova motelaria, que caiu como uma luva, assim, porque várias pessoas haviam feito as transformações nos seus motéis, mas não sabia como se denominar, né? A gente não conseguia diferenciar. Tu sabe, Vinícius, que lá no começo, quando eu fiz a administração, desde lá com o marqueteiro, né, a palavra novo, tá, jamais cai em desuso. O novo é assim, ó, identifica muito bem, ainda mais quando tem uma coisa consistente. Não Sim, vai botar tem uma base. Nova embalagem. O pessoal acha que vende nova embalagem, não vende. Agora, um conceito novo, tudo que tens, tudo que está falando aqui é novo. E tu comprova com fatos e com dados. Exato. E aí caiu como uma luva. Aí o setor inteiro usou o termo, tipo, eu vou dizer que quase perdi o controle. Não tinha uma associação nacional? Não, a associação foi fundada em 2014, a Bemotéis. Ainda não estava fortalecida. A pandemia a gente conseguiu fortalecer bastante. Faz um trabalho muito legal assim, a associação. E a associação usa também o termo hoje a nova motelaria, né? E embora ela seja um termo nosso, né? Ele é registrado. Sim, mas a gente usa e realmente as pessoas conseguem diferenciar. E a partir dali, na questão da nova motelaria, foi que aí eu e a Raquel, como as pessoas começaram a falar muito, meu motel tá na nova motelaria, não, a gente falou, para aí, eu preciso organizar esse conteúdo aqui para a pessoa saber realmente o que é a nova motelaria. E aí eu e a Raquel se juntamos e escrevemos um livro em conjunto, né? Que foi o segundo livro publicado em 2021, né? Que é esse aqui. Esse a gente lançou na Equipotel, que é a maior feira de hotelaria da América Latina, que é feita em São Paulo. E eu também, nessa questão de juntar as pessoas, eu convidei os moteleiros que estavam em volta, assim, que na verdade que eu já ia reunindo, né, o pessoal do Brasil inteiro. A gente conseguiu 47 depoimentos aqui de motéis do Brasil inteiro, de vários estados, que estavam também nessa transformação da nova motelaria, né? Então, fizemos quase uma cocriação aqui nessa questão do livro, né? E interessante, eu estou identificando que é uma geração tudo próxima da tua. Exato. Muita gente é. Muita gente é. E nesse modelo, né, a gente publicou o livro, foi também bem aceito na questão do setor. E junto com isso, na época, a gente acabou... Eu já tinha alguns conteúdos, a gente começou a reduzir a parte da consultoria, porque tinha que cuidar dos motéis próprios, não tinha como... Sim, porque tinha abraçar o mundo. Não dava para conseguir atender todo mundo. Quantas atividades tu estava envolvido nesse período? A gestão dos próprios. Dos próprios, a expansão. A expansão. Relacionamento com o investidor. Consultoria. E isso acabava... A gente trabalha bastante também, né? Isso a gente aprendeu com o pai também, né? Então... Não consegue nem vir visitar o teu pai aqui, pô? Eu estou conversando contigo faz 3 meses para te vir gravar aqui o programa. E aí, nessa questão dos outros moteleiros, como é que eu vou levar a consultoria para mais gente, né? Aí também na pandemia, com a questão da digitalização, eu já gravava aulas, né? Eu acabei fundando a Escola de Motelaria. Pois é. Que virou aí a maior plataforma digital de aulas online para motéis, né? Então hoje a gente tem lá mais de 300 motéis que são assinantes, eles pagam assinatura anual, e aí o pessoal pode realmente, lá do interior do Pará tem um moteleiro que quer entrar na nova motelaria, ele se associa na escola, assiste às aulas e aí consegue transformar o seu motel. E tu consegue um network também, porque tu retroalimenta o processo. E aí, exato, isso também é muito bom, porque acaba que quando há as boas oportunidades para a gente assumir os motéis, o pessoal acaba chegando primeiro na gente. É uma fonte inesgotável de oportunidades. Exato, exatamente. Então quando daqui a pouco tem alguém lá e vê assim, eu não vou conseguir transformar meu motel, então parei. Vinícius, como é que é covardia isso, né, Vinícius? Não, é um negócio bom, né? É bom para as duas partes. Mas é muito interessante. Tu tá ensinando e abrindo network, pô. E aí, com base na escola, a gente começou a fazer alguns eventos ao vivo também, tem mentorias, etc. A gente faz alguns eventos, fizemos em São Paulo ano passado, reunimos 120 sócios de motéis em São Paulo, num evento fechado lá.
Então isso tudo acaba auxiliando numa outra diretriz que a gente tem de profissionalizar o setor, né? Então, na linha do cliente, o nosso foco é melhorar a qualidade de vida dos casais. A gente tem até umas campanhas de marketing que a gente fala, né? Motel é lugar de casal feliz. A gente usa muito isso. E na linha do setor moteleiro, a Zex tem uma meta de profissionalizar o setor. E aí entra toda essa parte educativa, né? E isso também nos ajuda a criar o que a gente fala que é um ecossistema, né? Sim. É o ecossistema da nova motelaria. Sim, é um ecossistema. E tudo inovação. Exatamente. E que tu chutou o balde, foi o cara que quebrou esse paradigma geral, né? Então é uma oportunidade assim, eu estou encantado porque a cada informação que tu passa, tu vê mais e mais oportunidades aparecendo. Espetacular. Vinícius, já vencemos o segundo bloco já, mas é impressionante, essa história realmente as pessoas vão ter que rever 1, 2, 3 vezes, assim, porque é um processo rápido, né? Em poucos anos, assim, tu foi quebrando, demolindo paradigmas, né? E profissionalizou um segmento que era amador. Nós estamos aqui, então, com o carinho do Sebrae, que, mais uma vez, também colaborou com o Vinícius lá no começo, e com a Cotricel, nossos grandes parceiros. Nós já voltamos com o Vinícius Roveda, dando uma aula da nova motelaria. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o último bloco com o Vinícius Roveda. E vocês estão vendo assim que é o programa mais relâmpago que eu já gravei, né? Mas assim, história incrível do Vinícius Strasabosco Roveda, e que agora nós vamos tentar compactar nesse último bloco, né, esse conteúdo fantástico desse ramo de negócio que foi reinventado por um jovem santamarense, né, visionário, que infelizmente teve que levar para Florianópolis a matriz da empresa. Podia ser aqui em Santa Maria a matriz da empresa, foi para Florianópolis. E também, Vinícius, o papel da Raquel, eu acho assim que ela é chave do sucesso do empreendimento. Hoje, né, na verdade sempre, né, desde o início, a Raquel nessa parte da profissionalização é fundamental.
A gente assumiu agora, nessa semana, 3 motéis ali na Grande Porto Alegre, ao mesmo tempo, né? A gente bateu o recorde, a gente assumia a última vez 2, agora foi 3. E ela estava lá coordenando toda a equipe de qualidade, tudo, porque é bastante gente, né? São bastantes contratações, ali são quase 90 empregos, então é bastante gente mesmo. Então a Raquel acaba organizando isso. E ela é muito boa nessa parte de padronização e dos processos. Então hoje, né, eu ocupo o cargo de diretor CEO da empresa, né, da companhia, e a Raquel, ela é a diretora de operações, né? Então a gente realmente nessa dupla eu vou puxando e ela vem atrás corrigindo. Ela é o co-CEO. Me ajuda muito, né? Então, na verdade é fundamental, né, o papel dela. Na verdade, no nosso negócio, que é prestação de serviço, não tem como ser diferente, né? Porque cada casal que vai lá no motel, ele espera toda aquela experiência. Então, se uma camareira falhar, né, na padronização, vai dar um problema. Isso vai afetar toda a minha... Vinícius, e serviços, a padronização é fundamental para dar certo. É fundamental. Porque serviços, tu está diretamente ligado com o cliente, com o consumidor. E sem padrão não funciona. Exato. Hoje a nossa sede, tu bem falou, está em Florianópolis, né, a sede da nossa holding, né, da nossa operação, da Rede Drops, é toda em Florianópolis. Tem muita gente de Santa Maria que foi para Florianópolis junto com a gente, e a gente tem um carinho enorme pela unidade, que o motel aqui tem mais de 40 anos, é um motel que é uma referência ainda, tanto na parte da organização interna. Santa Maria pode se orgulhar de ter um motel como o Bangalô, Bangalô by Drops, né? Que a gente assina com o nome, a gente... Vocês mantêm o nome... Nesse caso a gente manteve, né? Pela história e porque a gente tinha feito a transformação na época. O Bangalô já havia estado na nova motelaria, né? Então a Drops veio depois, então por isso que a gente manteve o nome. Mas nas outras unidades normalmente a gente muda. Porque isso até acaba naquilo que tu falou do novo, né? Quando tu vai fazer, eu chamo isso de relançamento da marca, tu faz a mudança do motel, então é importante tu fazer essa troca do nome. O pessoal vê como algo diferente. Aqui em Santa Maria não precisou isso, a gente tem... E a importância de ser uma rede. Exato, que dá segurança. Muito. Né? Que nem o americano, né? Ele sabe que ele vai em qualquer lugar do mundo, tem o Hilton, as redes deles, e ele tem confiança. É a mesma coisa. E isso acontece hoje, Carlinhos. Então a gente tem clientes, por exemplo, de Santa Maria que se hospedam em Porto Alegre, nos nossos motéis, ou vão para Santa Catarina, às vezes o pessoal de São Paulo. Então é muito legal. É fundamental. É muito legal. A gente tem uma central de atendimento 24 horas, que funciona em Florianópolis também, então atende todos os clientes, né, do motel inteiro em tempo real. Isso é uma coisa muito bom. E da parte da sucessão familiar, eu tive a oportunidade, né, de viver isso, né? O pai sempre foi um educador muito bom, né? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Visionário, né? Nunca foi fácil. E isso ajudou bastante a gente conseguir lidar, né, com os desafios que tem nos negócios, né? Então acabou auxiliando bastante. E nas consultorias eu ajudei também muita gente nessa parte da sucessão também, né? Importante. Então, isso. Às vezes o pessoal muito novo, né? Então, querem fazer às vezes algumas mudanças meio impulsivas demais, e sempre vem o pessoal mais velho e fala, não, vamos devagar, vamos fazendo alguma coisa assim. Mas tu tocou num ponto chave do sucesso dos negócios. A sucessão. Porque é um problema de todas as empresas familiares. Isso aí vai ter cada vez mais capítulos cuidando desse assunto. Esse é um tema muito importante que às vezes até acaba com os negócios. Sim, né? Sem dúvida. Acaba com os negócios. Então, de ter essa organização entre gerações, né, de conseguir olhar para que o negócio vá para frente, né, realmente para o futuro, que é uma coisa que eu sempre tive essa visão, né? Eu realmente olho hoje para o nosso negócio, a nível nacional até, como a gente atua aí em vários estados, né? Além das nossas unidades, mais os que a gente atua com consultoria, então a gente atua praticamente no Brasil inteiro. Então a gente nota o que hoje? O jovem, a gente tem um jovem dos 18 a 24 anos, já é 30% dos nossos clientes, então a gente tem uma digitalização, então hoje tu pode abrir o aplicativo da Rede Drops, até quem ainda não tem o aplicativo, baixa o aplicativo da Rede Drops, pode reservar para ir agora no Bangalô, tu consegue reservar, tem acesso a descontos. Então, esse jovem hoje, ele está indo no motel, dos 18 a 24 anos, e isso acaba sendo, a gente tem uma lifetime value muito importante, né? Porque esse jovem, ele começa com 18 anos e vai ir até os 70
pode ficar frequentando. Vai fidelizando. Vai fidelizando. Isso é muito legal do nosso negócio também, né? Eu falo que é um negócio... Isso aí dá uma longevidade. Exato. Dá uma longevidade. Então isso é muito bom. Acaba dando uma sustentabilidade para o negócio muito boa. E aumenta a responsabilidade de vocês. pela questão da marca, pela questão do serviço, como a gente falou bem, e da padronização, né? Esse é um ponto realmente muito importante. Bom, como é que tu está enxergando o teu negócio daqui para frente e o segmento daqui para frente? Então, ano passado, até nesse evento que eu fiz em São Paulo, eu apresentei uma visão para esses moteleiros que estavam lá. Porque o que a gente tem, né? A gente tem muitos motéis fechando em algumas cidades, muitos. Primeiro, pela questão imobiliária. Então, quando o motel é muito bem localizado, acaba dando lugar para o empreendimento comercial. Sim. Eu sempre conto que lá em Florianópolis, onde a gente tem o escritório, é um empreendimento comercial gigantesco. São mais de 500 salas, é a coisa mais linda. E lá era um motel. Era um motel Maembi, que foi comprado pelo Guga na época. E aí virou esse empreendimento. Então não havia como concorrer financeiramente ao VGV da obra com a questão da operação do motel. E tudo bem, né? 500 metros dali eu construí o Zaya, então assim, acaba sendo viável dependendo de onde tu estiver. Agora, aquele modelo de motel antigo, do carpete vermelho, um lugar vulgar, esse acabou. Então esse realmente tende a acabar. E esses motéis da nova motelaria estão crescendo. Para ter uma ideia, eu fechei ontem o resultado do primeiro trimestre, a gente cresceu esse ano 34% em relação ao ano passado. Meu Deus! E os nossos negócios são negócios físicos, né? A gente não é negócio digital, então para crescer 1/3 é bastante, né? Para crescer de um ano para o outro. Tanto na captação de clientes, quanto em relação ao vamos traduzir esse crescimento. Tanto a gente cresce em faturamento e no número de clientes atendidos, né? Então a gente atendeu esse primeiro trimestre mais de 160 mil clientes nos motéis, é bastante gente, né? Então, isso está dentro do nosso plano de crescimento, realmente está dentro, estruturado, a gente cresce um pouco, organiza as unidades e aí segue na expansão. Dá para dizer que esse segmento, o céu é o limite, realmente. Hoje tem muita oportunidade, a gente é muito criterioso, Carlinhos, em relação a esses motéis que a gente assume. Então, eu recebo aproximadamente umas 40 oportunidades por mês de motéis para a gente assumir. E a gente tem selecionado uma dessas 40. Então, realmente é um funil, um funil muito apertado, porque eu penso sempre na sustentabilidade financeira, porque se eu vou ter um investidor do outro lado, eu preciso entregar um retorno para ele, e também da questão da operação do negócio. O funil é automático. É automático. É automático, porque a cobrança vem atrás. Exato. Quer dizer, tu não pode pisar fora dos teus propósitos, não pode comprometer o risco. Às vezes um pequeno deslize pode comprometer o resto da estrutura. Exatamente. Então hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande. Dentro até a gente tem mais de 700 investidores hoje, né? Então é bem pulverizado. Ano passado existiu um movimento de uma sandbox da CVM, que é como se fosse uma mini Bovespa de empresas que fazem captação de crowdfunding. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque vai chegar um momento que vai fazer um IPO. Quase isso, né? Seria quase, né? Esse a gente participou, a gente foi convidado, a gente tem uma nota muito alta com os investidores, principalmente pela governança, pela comunicação, então é tudo muito transparente. E a gente foi convidado a participar desse sandbox, né? 10 empresas no Brasil. E aí lá a gente listamos, a gente tem 2 ofertas nossas listadas. Uma é de um motel no Vale dos Sinos, que é o Drops Vale dos Sinos, onde o investidor lá é acionista, né? Lá é uma SA, então lá tu pode entrar nessa plataforma, comprar uma cota e lá é R$50 a cota, se não me engano, e tu pode ser acionista daquele motel. É muito interessante, né? E isso também acaba obrigando a gente a ter uma governança corporativa, né? Mas assim, Vinícius, claro, é muito bacana, né? Tu vê crescendo 30%, mas proporcionalmente a responsabilidade cresce mais ainda. Mais ainda, é muita contratação, então toda assim, estrutura. Quer dizer, digamos assim, a gente pode te invejar pelo sucesso, né? Mas assim, te tira o sono realmente a complexidade. Tu está entrando numa área
muito nova no Brasil, tá? Então, eu vejo assim o quanto tu está preparado, tu tem muita segurança para tomar decisão. Tem que ter, mas aí vem a base, né, Carlinhos? A importância exato. da base. A importância da base ser bem construída e saber onde está pisando. Então, nesse caminho, todo dia a gente enfrenta dificuldades enormes, né? Enormes. Vinícius, claro, não dá nem para pensar e falar fora do Brasil, que o potencial nosso já é gigantesco. Mas dá para replicar em outros países essa história? Então, ano passado eu tive a oportunidade de ir para Taiwan, na China, né, para conhecer o mercado moteleiro lá. Quando eu escrevi o livro, eu estudei nos outros países também como que é o mercado. O mercado mais desenvolvido é no Japão. Esse ano eu devo ir. Existe um grupo de moteleiros de São Paulo que organizam uma viagem que a gente vai junto, né? Então, ano passado a gente foi para a China, esse ano a gente vai para o Japão conhecer o mercado de motéis lá, como ele está desenvolvido. E tem alguns países, né, aqui na América Latina, nos Estados Unidos mesmo, tem um amigo que é de uma rede também, que montou uma rede em Miami, já está com 7, 8 motéis lá, está desenvolvendo o mesmo modelo dos motéis brasileiros nos Estados Unidos, porque a gente entende, né, e eu acredito que dentro da cidade, esse modelo a gente é um meio de hospedagem, né? Sim. Então a gente é um meio de hospedagem que tem a comodidade de ter estadias por diárias e por horas, né? Inclusive, a gente recebe muitos hóspedes de meio de hospedagem. Isso que eu ia te perguntar. Mas muito mesmo, tipo, bastante. Mais de 15% dos nossos clientes são pessoas que se hospedam, quem viaja, etc. Porque a rede hoteleira, ela queira ou não, ela é concorrente da rede moteleira. E não tem comparação. E não tem comparação, cara. Muito importante a cobrança por hora, né? Interessante. É muito cômodo. O conforto que tu tem numa suíte hoje de um motel é extraordinário. Então, por o preço de uma diária que tu pega, que você faria mesmo. Incrível. Tu vai pegar uma suíte com uma hidromassagem, tu tem o conforto do carro tá ali do lado. Então, assim, a praticidade do check-in e check-out é muito rápido. Então, realmente, não tem como comparar, tá? Não tem como comparar. E assim, tu já tem diferenciais para te permitir uma segurança de não ser copiado. É exatamente isso, né? É exatamente isso. É aí que entra a questão do fortalecimento da marca. Então, a gente tem a nossa estrutura interna, toda uma equipe de marketing, né, que trabalha muito forte. Então, cada vez mais a gente fortalece a marca Drops. Tem a parte dos processos internos, então vem toda essa parte da padronização para que seja sempre da mesma forma, que também é um diferencial competitivo. E a gente também tem um negócio que é bem legal, principalmente na rede Drops, que a gente considera o Drops um motel acessível. Então, a gente tem suítes que vai começar do preço de 2 horas, desde R$59, acho que aqui em Santa Maria, R$60, alguma coisa assim, até suítes de R$300. Então, possibilita que, inclusive, classe C, até D, possa se dar o direito de ter daqui a pouco 1 hora, 2 no motel. Dá para dizer assim que é uma democratização da hospedagem. Exatamente isso. Tu consegue democratizar. E isso cria uma dificuldade de novos entrantes também, né? Porque aí tu tem uma questão do ticket, né? Acaba prejudicando. Comparando com a hotelaria, tem uma coisa interessante também, que é a receita por apartamento, né? Como a gente tem o giro, o nosso negócio tem um RevPAR, que é o indicador que você usa, né? Uma receita por apartamento maior do que um hotel. Claro que tu tem motéis menores, mas proporcionalmente acaba sendo mais interessante do que um hotel. Só que não cabe em qualquer lugar também. Tá? Mas sabe, eu estou tendo uma aula aqui de gestão. Só em tu poder medir unidade, é como com um negócio tu possa medir cada operação. E um hotel é muito mais complexo, muito mais difícil de medir. Além do custo, né? O custo operacional é bem maior, né? Muito maior, né? Então, o que está patenteado de tudo isso? Tudo é registrado, né? Tudo é registrado. Tudo, não tem nada que não é registrado na nossa Mais parte. uma vez, o sangue do a advogado. Parte jurídica, né? E contratos também, né? Toda a parte, tudo estruturado, né? Tudo com contratos. Hoje, né? Quantas pessoas estão envolvidas diretamente com vocês? Na nossa rede hoje são mais de 500, né, colaboradores. Então tem bastante gente envolvida. Na sede lá em Floripa a gente está com uns 30 funcionários, acho que 27, mas deve estar com umas 8, 9 vagas abertas, né? E aí mais as unidades, né?
Mais todas as unidades. Né? Olha, Vinícius, foi uma aula assim, e eu gostei porque tu conseguiu dar uma dinâmica. Como eu falei, eu nunca tive um entrevistado assim que fosse tão rápido, tão direto, objetivo, sabe? Por quê? Porque é uma história fantástica, tu teve que compactar aqui em 50 minutos, 40 minutos, mas assim, ó, te dou os parabéns e ao Valdemar Roveda, que é da minha geração, né, porque é um orgulho assim ver um jovem executivo aqui de Santa Maria, tá, uma inteligência diferenciada, tu tem uma inteligência diferenciada, tem uma base em cima disso, uma base familiar, uma base acadêmica, tá, uma visão extraordinária. E para encerrar assim, né, porque quantos em cidades maiores, né, com centros financeiros grandes, não enxergaram o que tu teve aqui em Santa Maria, tu enxergou. Então é um case excepcional, tá, Vinícius? Te dou os parabéns, assim, tu conseguiu transformar, sair de Santa Maria e mostrar ao mundo o que nós podemos fazer. Show de bola. Parabéns, sucesso. Obrigado pela oportunidade. E lembra que motel é lugar de casal feliz, né? Fica todo mundo convidado aí no bangalô. É um marqueteiro. Pessoal, concluímos essa conversa incrível, né? Muito, muito diferenciada com o Vinícius Roveda, e mostrando assim que dá para fazer acontecer, né? Esse é o exemplo típico de quem pensa grande. Até a próxima, muito obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.